Informação. Está em todo lugar. Mas de onde ela realmente vem? E, mais importante, em quem nós confiamos? No mundo digital de hoje, as fontes de informação são infinitas. Pela TV ainda chega, obviamente, a mim, né? Mas com certeza nas redes sociais. Eu uso o Instagram e o WhatsApp. Ah, cara, rede social, não leio jornal. Ninguém lê jornal assim. Nunca li um jornal escrito. Só. Nem li um jornal de Só. Fox News, CNN, o Globo, a revista Veja. Vejo o YouTube, vejo Jovem Pan News. Às vezes eu vou ver um Record News ou um SBT, eu não vejo Globo. Jovem Pan, uma CNN, vejo no R7, o Globo News, BBC Brasil, G1. Não, rede social não, porque eu não tenho rede social. Não deixo pra rede social me comunicar, não. Seja pelo WhatsApp, Instagram ou até mesmo YouTube, uma coisa é clara: a informação nunca foi tão acessível ou confusa. Nessa era de rolagem infinita, temos que nos perguntar: será que sabemos o que é verdade? As redes sociais mudaram a maneira como vemos o mundo. As notícias se espalham mais rápido do que nunca, mas como saber em quem confiar? Alguns dizem: depende de onde você busca. Mas será que é tão simples assim? Eu acho que tem uma ideia antiquada de que só porque tá na rede social não é válido, tá ligado? Você tem que saber de onde você tá buscando essas informações, mas aquela parada, você não tem nenhum controle. Sim. Cara, o Twitter é tudo que tá acontecendo no momento exato. Tá lá, Trend Stop. O que tá acontecendo? Então você acaba vendo o que acontece no mundo. Qualquer mídia, forma de mídia, tem uma porra de uma conta no Instagram, uma porra de uma conta no Facebook, seja o que for, entendeu? Então acho que assim, tem um lado que é válido, sim. Só que quem é que vai separar? Quem é que vai saber dizer? Tudo que eu recebo de lá, logo em seguida eu vou procurar em outras fontes, né? Para ver se realmente aquilo ali é uma verdade. Porque qualquer coisa que você pega ali, pegou, absorveu, não foi procurar, já era. Sei, eu não tenho rede social, então o meu veículo não é a rede social para eu me abastecer de notícia. Plataformas como o X, antigo Twitter, nos dão acesso em tempo real aos eventos mundiais. Mas o excesso de informação pode nos deixar sobrecarregados. Não somos mais apenas espectadores das notícias. Nos tornamos curadores de nossas próprias narrativas. A pergunta fica: estamos escolhendo as histórias certas para acreditar? Quando se trata de confiança, não é apenas sobre a mídia. Os governos estão sob escrutínio como nunca antes. Vamos olhar para a recente história do Brasil sob Bolsonaro? Eu não sei exatamente qual a função de um presidente. Eu acho que isso também é um problema na educação pública brasileira. A gente não aprende sobre isso. Cara, teve umas que eu concordei, de coração. Quando ele começou a mexer na Petrobras, eu concordei. O piso salarial dos técnicos e enfermeiros. Eu tinha ficado empolgado com isso, sabendo que eu iria estudar isso futuramente, ganhar um pouquinho mais, mas eu nem sei como que essa situação está hoje em dia. As não medidas ou as medidas brutais que ele tomou durante a pandemia, que eu lembro é de uma porra de um genocídio, entendeu? Porque ele não passava medidas, ele não fazia leis, ele não passava medidas, ele basicamente falava no Twitterzinho dele. O que eu lembro, logo de cara, ele já cortando os ministérios, reduzindo, né, os custos da máquina pública. Alguns dizem que ele reduziu os gastos públicos e cortou ministérios. Outros lembram de suas ações durante a pandemia, chamam de negligência ou até de genocídio. A realidade é que nossas perspectivas sobre liderança muitas vezes são moldadas pelas notícias que consumimos. E então temos Lula, outro líder que divide opiniões. Seu retorno ao poder trouxe promessas de estabilidade, alimentos mais baratos e preços mais baixos nos combustíveis. Mas nem todos estão de acordo. A mídia o retrata tanto como salvador quanto como político corrupto. Depende apenas de quem você escuta. Tiveram mais notícias positivas, de mais integração do que negativas, que também tiveram. Notícias ruins, né? De emendas sendo liberadas para ele ter pessoas, por exemplo, como agora o Dino aprovado para o STF, que ele liberou, acho que não sei quantos milhões por minuto. O aumento de ministérios, que eu não sou a favor. Acho que triplicou o número de ministérios, muitas pessoas sendo cortadas do Bolsa Família. A mediação do Lula na guerra da Ucrânia. O baixo preço da cesta básica, o óleo, o leite, o açúcar, voltando ao normal, o preço da gasolina. Ou seja, só escuto notícia ruim. Do 8 de janeiro. O real em si aumentando e o dólar diminuindo. Eu recebia dos dois lados, né? Por exemplo, quando ele trouxe o Maduro para cá. Da queima da Amazônia, Ele viajou bastante. o tempo todo imposto, 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 imposto. Desde restaurar o Bolsa Família até o aumento incansável de impostos,
O governo Lula é frequentemente visto através de uma lente que muda dependendo de quem está atrás da câmera. Vamos falar da mídia em si. Se você já sentiu que as notícias estão te guiando para pensar de uma certa maneira, você não está sozinho. Na verdade, a manipulação sempre fez parte do jogo. Eu acho que sempre foram, né? No mundo inteiro sempre foram. Não é à toa que na época da ditadura militar controlavam a mídia, entendeu? Porque a mídia controla tudo. Os grandes veículos de massa da mídia tradicional, eles tentam, sim, fazer com que a massa vá seguindo um caminho, o seu caminho, a sua forma editorial de pensar. Durante o ano de 2023, teve épocas que a Amazônia queimou até mais, mas geralmente nós não vimos aquela prioridade toda da mídia em colocar aquela informação para o telespectador, né? Isso estava muito em alta na época do governo, mas parece que quando mudou o governo, as notícias cessaram. As redes sociais atrapalham um pouco a mídia. Quando ela põe uma matéria tendenciosa, o que seja, as redes sociais, hoje o WhatsApp ou qualquer outra, o Instagram, o Facebook, as pessoas que veem, conseguem enxergar essa manipulação, elas se manifestam publicamente através das redes sociais. Elas espalham coisas, como se espalha até fake news, mas elas espalham também quando uma emissora está manipulando, quando ela está sendo tendenciosa. No Brasil, como em grande parte do mundo, os gigantes da mídia controlam o fluxo de informação. Mas as redes sociais estão mudando essa dinâmica, permitindo que vozes alternativas surjam. O problema? Nem todas essas vozes são confiáveis. Fake news não é só uma palavra da moda, é uma ameaça real. Com algoritmos nos alimentando do que queremos ver, acabamos presos em bolhas de informação. O viés de confirmação corre solto e só damos ouvidos ao que queremos acreditar. E ainda mais com a internet, a gente lê aquele título ali, ó, a manchete da notícia, e acha, caraca, que isso? Aí clica lá para ver, então geralmente tem essa... Eu esqueci a palavra que usa. Às vezes você pode pegar uma reportagem sobre uma mesma notícia, né? E dependendo do sensacionalismo ali com que ela for apresentada... Sensacionalismo, exatamente isso. Eu acho que as mídias sempre tiveram esse poder e sempre vão ter, mas eu não acredito muito na existência de textos impessoais. São, inclusive, tendenciosas quando os apresentadores podem emitir opinião própria. Que a notícia não tem opinião. Pessoa que vende drogas é presa. Você pode chamar de traficante ou chamar de filho de empresário. Você pega o presidente Bolsonaro apertando a mão do príncipe da Arábia Saudita, ou ele está apertando a mão do ditador. Ou você pega o Lula apertando a mão do mesmo príncipe da Arábia Saudita, ele é o príncipe da Arábia Saudita. Vai depender de como o meio ali está apresentando aquela notícia, porque às vezes eles estão falando a mesma coisa, mas pela forma como ela é apresentada, ela pode levar você a um outro caminho. Eu acho que opinião é uma notícia. Todas fazem, não é só a Globo, não. Todas. Na época, se eu não me engano, os dados estatísticos estavam dizendo que geralmente a violência e outras coisas estavam caindo. Mas com aquele sensacionalismo todo daquele jornalista, cara, tu podia jurar que aquilo estava aumentando. Então, o que acontece quando populações inteiras começam a acreditar em realidades alternativas? O impacto no nosso cenário político, na própria democracia, é assustador. A divisão política no Brasil não se resume às ideologias. É pessoal. Os nomes Lula e Bolsonaro se tornaram mais do que políticos. São símbolos de uma guerra cultural muito maior. Olha, se eles me condenaram, me deem pelo menos um apartamento, porra. Cara, eu não quero botar minha mão no fogo por ninguém. Agora, não. Acho que ele é conivente, mas ladrão não. Não gostaria de responder sobre essa pergunta. Não tem nenhuma dúvida. Sim, eu acho que ele é, sim, um ladrão, corrupto. Eu não li os processos do Lula, não pesquisei, a fundo, mas o cara foi condenado. Cara, todas as manchetes de corrupção dele, e que levou ele a ser preso, foram feitas em primeira, segunda instâncias, e eram provas e mais provas. E qualquer pessoa que dita que ele foi inocentado é mentira. Nos acusa de comunistas, achando que nós ficamos ofendidos com isso. Não, com certeza não. Que isso? Claro que não. Claro que não. Eu não pensei sobre isso. Ele botou um comunista no STF, foi uma surpresa pra mim, mas eu não posso dizer que ele é comunista porque eu não tenho prova, eu não sei. Claro que não. Comunista é o PT. O Lula não é comunista. Eu acho que ele deve ter lido o Capital do Karl Marx. Eu acho que ele, de fato, já foi um. Também não gostaria de responder sobre essa pergunta. Cara, acho que não. Se eu não me engano, nos últimos governos dele, né, nos 2 governos seguidos,
Os bancos lucraram pra caramba. A gente ia virar clube em 3 meses, né? Tamo aqui até hoje. Quando vi que eu estava sendo acusado de crime contra a segurança nacional. Aparentemente impulsionado pelo fato de eu ter chamado o presidente da República de genocida. Ele errou muito, mas acho que genocida é um pouco exagerado. É muito fácil, né, você acusar um presidente de genocida numa pandemia e não falar nada, né, quando um outro presidente desvia 242 bilhões da saúde, né? Então, quer dizer, quem é o verdadeiro genocida? Eu acho também genocídio, acho um pouco pesado, tá ligado? Mesmo eu sendo de direita, eu acredito sim, né, que o ex-presidente Jair Bolsonaro é sim um genocida por ele ter desencorajado muitos brasileiros a não ter tomado a vacina, tá? Com fake news, tá? Propagado nos meios de comunicação, gerenciado por ele e a família dele, inclusive no Telegram. Não genocida, mas assim, um líder que faltou com respeito com a população. Não sei nem como é que se dá esse nome. Tem vídeo correndo na internet que me chamou de fascista lá atrás. Eu nunca tive nenhuma informação que ele tenha sido fascista. Da mesma maneira que dizia, ele perseguia os gays. Tá, qual que ele perseguiu? Aconteceu, pô, os caras... casamento gay, pô, os caras conseguiu. Agora a Câmara tá lutando contra isso. Mano, pra quê? Deixa os caras se feliz, mané. O que isso vai impactuar no Brasil? Não gostaria de responder essa. Não acho que ele seja um fascista. Ele é um déspota desvairado. É um ladrão de galinha. Um idiota completo. Quer chamem Lula de ladrão ou Bolsonaro de fascista, as linhas de batalha já foram traçadas. Mas nessa guerra de ideologias, estamos perdendo de vista o quadro maior? À medida que continuamos rolando nossos feeds e devorando manchetes, o barulho só aumenta. As divisões políticas parecem intransponíveis e a mídia, de alguma forma, só amplifica esse caos. Mas, se olharmos de perto, podemos ver algo interessante. Apesar das ideologias opostas, muitos concordam em uma coisa: o sistema está quebrado. Na verdade, mano, de coração, não é direita e esquerda, não. A máquina política, a engrenagem política do Brasil é movida à corrupção. Eu não me vejo votando na direita, não. Eu acho maneiro algumas pautas, mas votando não. É pedir pra ficar fudido, né? A mídia, ela meio que tem uma coisa dela, sabe? Isso eu não tô falando de uma ou outra específica, eu digo olhando num contexto geral. Não precisa nem dar nome de emissora e tal, você sabe disso, que hoje em dia ela não chama mais o bandido de bandido. Um ato de um crime que ele matou, quer dizer, e depois foi morto o suspeito, não foi morto o criminoso. Se todos compartilham dessa insatisfação, o que vem agora? Como essas opiniões vão mudar ao longo dos próximos anos? Até mesmo as notícias do Rio Grande do Sul, eu fiquei muito sabendo mesmo pelo próprio YouTube. Fontes verdadeiras, né? Caminhões sendo barrados e as emissoras de grande mídia negando isso, dizendo que era fake news. O quadro político que a gente se encontra, que é uma cisão, né? Que existe os bolsonaristas e os que não são bolsonaristas, colocando isso muito em pauta. Vamos botar o governo federal como vilão, como ele não quer ajudar a gente. Ele não vai ajudar a gente. Não é verdade que ele está ajudando. Eu tenho parentes lá, então eles já até me contaram um pouco sobre isso, de ver certos caminhões com mantimentos serem barrados para ir até algum ali centro de distribuição governamental, né? Enquanto tiver direita e esquerda, mano, não vai ter um consenso e todo mundo vai sofrer. E essas redes sociais, elas precisam ser reguladas. Talvez, acompanhando as mesmas vozes ao longo de um mandato completo, possamos ver de perto o impacto invisível, mas poderoso, que a mídia e as redes sociais têm sobre cada percepção, cada posicionamento. E ao ver essas opiniões evoluírem, podemos entender mais sobre como as manchetes e as redes ajudam a construir nosso próprio ponto de vista.